Precisa destrancar nossa janela e dizer que a vida é bela, conclamando a união. Para você encontrar a verdade, é preciso que a verdade esteja dentro de você. Ame, tenha paz, seja verdadeiro e verás que o mundo inteiro te convida a crescer. A gente vive como um passarinho que precisa do seu ninho pra cantar com o coração. Precisa destrancar nossa janela e dizer que a vida é bela nos acordes da canção. Precisa destrancar nossa janela e dizer que a vida é bela nos acordes da canção. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino de amor. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje paz e amor. Pai, perdoa as nossas ofensas, como nós nos perdoamos a quem nos ofende. Como nós nos perdoamos a quem nos ofende. Pai, não permita-nos cair, de tuas mãos não nos deixa fugir, mas livra-nos
tuas mãos não nos deixa fugir, mas livra-nos do mal. Mas livra-nos do mal. Mas livra-nos do mal. Mas livra-nos do mal. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, né? Sempre bem-vindos na nossa singela casa, de fato, uma singela casa não poderia ser diferente, né? Porque somos uma casa franciscana, somos kardecistas, mas o doutor dessa casa é Francisco de Assis, nos consideramos franciscanos, né? Então, meu boa noite a todos. Se eu pudesse, seria abraçado um por um, mas infelizmente não dá. Hoje teremos algumas coisas diferentes na nossa palestra, devido ao nosso aniversário. Estamos fazendo 15 anos de existência hoje, né? Não foi uma tarefa fácil, não é uma tarefa fácil e não será uma tarefa fácil. Lidar com pessoas, com o espírito encarnado, não é tarefa fácil, mas é uma tarefa necessária, a qual temos que continuar. Né? Nesses 15 anos de sobrevivência da Casa de Assis, a Neuza chamada Casa de Assis, tivemos todas as adversidades possíveis, né? Muitos vieram, muitos se foram, né? Outros estão conosco desde o dia que iniciamos, outros não, e só temos a agradecer a todos aqueles que vieram aqui, deram sua parcela de contribuição, aqueles que já não estão mais conosco, mesmo aqueles que criaram adversidades, problemas, somos imensamente gratos, porque foram as adversidades, os problemas trazidos e criados por essas pessoas que fez com que a gente pudesse amadurecer, pudéssemos crescer, pudéssemos corrigir os erros, os equívocos e caminhar a passos firmes. Então, de todas as formas, indistintamente, todo aquele que deu sua parcela de contribuição, mediunicamente falando, com a Casa de Assis, a nossa gratidão imensa, sem eles não estaríamos aqui completando esses 15 anos. Então fica aqui a nossa imensa gratidão. Hoje lembrar a igreja que está Simão Gilberto e Nosso Socorro, que são fundadores também dessa casa, não estão mais conosco, não por opção nossa, por opção própria deles, né? Mas vieram prestigiar o nosso aniversário hoje. Estamos imensamente gratos a vocês. Não poderia deixar de falar dessa presença de vocês aqui hoje. Me perdoem, às vezes as pessoas não gostam, mas as verdades são imutáveis, são verdades, e elas não podem ser simplesmente colocadas debaixo do tapete. Então hoje é dia de festa, viu, gente? Hoje é dia de alegria. Dona Dalva quer dar algum aviso, Dora já me falou. Aliás, né, como todas as terças-feiras, hoje era dia de Dora dirigir, mas ela disse que não podia, né? Quando eu digo que não posso, ela não vem, mas eu tenho como fugir. Infelizmente, é como diz a espiritualidade, a cruz é minha. Venha, Dona Dalva, dar seu recado. A cruz de forma divertida de falar, viu, gente? Porque isso aqui para mim não é uma cruz, é uma alegria e uma necessidade minha de estar aqui. Boa noite a todos. Como o Davi falou, hoje nós vamos fazer algo um pouco diferente, né? Que a nossa casa está completando 15 anos de trabalho prestado, não só os encarnados que vêm até ela, mas também os desencarnados que chegam até aqui. Eu gostaria de comunicar a vocês que ao término da nossa reunião, vocês permaneçam sentados, o passe hoje vai ser coletivo, certo? E após o passe, vocês permaneçam sentados por alguns minutos, para que a gente termine de prestar nossa homenagem a Francisco de Assis, certo? Obrigado pela compreensão de todos. Aí o recado que eu estava pedindo para dar, né? De fato, hoje é tudo diferente. Eu não sou muito uma pessoa festiva, as pessoas da casa sabem
Se dependesse de mim, aqui seria uma palestra como todas as terças-feiras, eu continuava. Mas, como a gente vive num país democrático, como a gente vive numa democracia, e a gente tem que ceder também às vontades daqueles que nos cercam. Então, temos que agradecer a dona Dalva, que isso foi iniciativa dela, né? E algumas outras pessoas, trabalhadores da casa, que se prontificaram em colaborar. Né? Então, vamos à nossa, de fato, à abertura do nosso trabalho. Quero convidar a todos, né, para... Hoje não temos livro da biblioteca, a não ser que Cris, que está com a chave, ele possa anotar os livros do pessoal. Ela está na sua cabeça, se comprometendo, né? Quem quiser levar um livro, Cris vai abrir a biblioteca, se pega um bom livro, lê, temos mais de 700 títulos. Quem é espírita não pode estar sem estudar, temos cadeira aqui na frente. Não pode estar sem estudar, então leve um bom livro. Não quero estudar no domingo conosco, embora a dinâmica do domingo é outra, e são muitas cabeças pensando ao mesmo tempo. Dessa forma, você vai poder abranger melhor o assunto que está sendo estudado. Então, nosso estudo no domingo próximo, domingo passado, no caso, domingo agora passou, a gente teve o desenvolvimento da mediunidade. Domingo próximo agora é o livro Mediunidade de André Luiz, os domínios da mediunidade. Né? A gente acha que eles já está no 4º capítulo, muito interessante o livro, inclusive, diga-se de passagem, o livro casa exatamente com o desenvolvimento da mediunidade, então está excelente. Você vê no livro desenrolar de uma atividade mediúnica, de uma mesa mediúnica, e estamos tendo também partes práticas no nosso estudo. Então, está aí o convite. Nosso estudo começa de 9 até às 11, quem quiser vir. O desenvolvimento da mediunidade é voltado para os médios da casa, mas a gente não cerra as portas daqueles que queiram vir. Não existe nada proibido para doutrinar, de certa forma, em algumas situações onde as pessoas engessam as coisas, entravam, criam imensas dificuldades que não deveriam existir. Mas quer vir estudar com a gente, quer vir no desenvolvimento da mediunidade, quer vir para o estudo do livro de André Luiz, estamos de portas abertas para todos. Né? Então, deixa eu ver se tem mais algum aviso para dar. Sim, pedir alimentos. Né? Agradecer a todos mais uma vez, agradecer semana passada. Estou agradecendo novamente, reiterando o agradecimento. Entregamos as feiras, e graças a todos vocês que contribuem. Né? Não sei se tem alguém que está vindo pela primeira vez na nossa casa. Eu sempre gosto de fazer esses esclarecimentos. Se você está vindo, a gente está ajudando 4 famílias apenas. Né? E aí as pessoas geralmente dizem, mas 4 famílias é muito pouco. Né? Tem casas que dá 100 cestas básicas, 100 e poucas cestas básicas. Graças a Deus, rogamos a Deus que elas se multipliquem cada vez mais. Na nossa casa, a gente tem um lema, cada um só pega na dia quando pode no balaio. Nós ajudamos 4, damos feira mensal para essas pessoas, e dependendo do número de membros da família, as feiras não são pequenas. Então não adianta a gente querer fazer além das nossas possibilidades. Então, estamos agradecendo os alimentos que vocês doaram, né? Cumprimos com o nosso compromisso desse mês, mas mês que vem temos que honrar novamente, então estamos pedindo novamente alimentos. Como estamos no começo do mês, que você trouxer é bem-vindo. Quando está no finalzinho do mês, a gente começa a direcionar para ver se a gente amarra aquele que está faltando. Então, não temos mais o que fazer, vamos à nossa prece de abertura. Cheio de sorte de sua parcela de contribuição aqui na nossa abertura dos trabalhos, já que você chegou pouco tempo depois que a gente abriu a casa, né? Não posso dizer que você é fundadora, mas chegou bem no comecinho. Não apagar. Eu vim para doar energia. Vamos todos agora nos acalmar, fechar nossos olhos, entrar em comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, com a espiritualidade que hoje está aqui. Todos vão doar o amor, a paz a todos aqueles que necessitam. Que o nosso palestrante de hoje seja iluminado para que possa passar tudo aquilo que nós vamos levar às nossas vidas, aos nossos lares. Vamos pedir para que todos orem comigo a oração de São Francisco de Assis, porque eu estou nervosa e não estou conseguindo orar sozinha. Senhor, fazei o instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu levo amor, onde houver ofensa que eu levo perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erro que eu leve a verdade,
onde houvesse desespero, que eu levo a esperança. Onde houver tristeza, que eu levo a alegria. Onde houver trevas, que eu levo a luz. Ó Mestre, fazei-me procure mais, consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Hoje, o exórdio é da nossa irmã Vilma. Chega, Vilma, cadê você? Boa noite. Como hoje está tudo diferente, que é o aniversário da casa, eu vou ler essa mensagem antes do exórdio, que foi Dona Dalva que me pediu. Ela mesma escreveu a punho com muito carinho. Foi? Cris? Tá. Eu vou ler. Há 15 anos, esta casa espírita iniciou suas atividades com a finalidade de auxiliar a todos que quisessem e precisassem de apoio dentro da doutrina espírita. Aos poucos, foram chegando os amigos, trabalhadores, e cada um acrescentando algo de si em prol da caridade para com o próximo. Aos dirigentes, trabalhadores, amigos e frequentadores, queremos nos unir e congratular por mais um aniversário, fazendo uma reflexão sobre a importância que representa essa casa espírita. Uma casa espírita representa um oásis de luz aos que buscam um bálsamo para suas dores e sofrimentos. Funciona como um hospital onde são tratados os males da alma e cujo tratamento se faz através do médico Jesus, com seu receituário angelical, o Evangelho e Kardec, prescrevendo as orientações salutares recebidas pelos espíritos superiores. O Centro Espírita reúne todos os trabalhadores num só pensamento. A caridade, que é o amor em movimento, o alto amor refletindo no bem e na felicidade de todos. O aniversário se estende a todos, pois a casa é o resultado do esforço do trabalho e da cooperação de seus membros, dirigentes, médiuns, alunos e frequentadores, que procuram seguir um roteiro de compromisso com o Evangelho de Jesus. Continuamos unidos para que a semente plantada já há 15 anos cresça, frutifique e se torne a árvore que dá bons frutos e seja um grande exemplo a ser seguido. Agradecemos às entidades espirituais, à equipe médica e a todos os trabalhadores espirituais que sempre estão presentes, orientando, cuidando de todos, para que o trabalho seja amparado por Deus. Estamos felizes por fazer parte desta família franciscana. Parabéns à Casa de Caridade Espírita Francisco de Assis. Eu escolhi uma mensagenzinha curta do livro Pão Nosso, que essa me tocou bastante. Jesus para o homem. Jesus para o homem. E achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo, Filipenses 2:8. O mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes à convivência de pecadores, o governador do mundo a servo de todos, do credor magnânimo a escravo, do benfeitor perseguido
me toca muito. Do benfeitor perseguido, do salvador a desamparado, do emissário do amor à vítima do ódio, do redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono a cruz do martírio, do verbo santificante a angustiado silêncio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato de ladrões, do doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizeste por nós a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição do teu reino. Do livro Pão Nosso, Francisco de Assis, Emmanuel por Francisco de Assis. Pois é, e a gente ainda reclama, né? Mas assim, a gente não consegue entender esse amor, a dimensão desse amor tão grande, que ele se fez homens para nos ajudar, para nos dar o exemplo de amor ao próximo. E nós ainda estamos engateando, né? Há mais de 2000 anos. Que a paz do Senhor seja com todos. Leitura do Evangelho da nossa irmã Nilma, mas ela não veio pedir agora. E por favor, essa leitura do Evangelho da nossa irmã não pedir. Na verdade. Boa noite a todos. Na verdade, eu queria pedir desculpa por eu estava escalada para conduzir hoje, né, o momento da palestra, mas eu não me ligo muito com esse negócio de aniversário, não. Para mim, tanto faz a casa fazer 1 ano, 2, 3, 5, 10, 100. O que importa é o que foi feito durante o trajeto. Mas, quando eu entrei aqui hoje, eu senti uma coisa diferente. Eu não vi somente a casa hoje, eu vi a casa de 15 anos atrás. Então, aí isso mexeu muito com as minhas estruturas, levei um tempo para me organizar, agora eu já estou organizada de novo. Vai não. Mas, eu lembrando, né, que há 15 anos atrás foi a minha primeira palestra. A primeira palestra da casa. E a primeira palestra da casa. Nosso maior problema, a nossa maior dificuldade a enfrentar era onde o povo vai sentar. Esse povo não passava a gente contava nos dedos, não era 5 não. Então, a convite de Rosa, minha amiga, minha irmã, que está sentindo muita saudade dela, fazendo muita falta, me trouxe pela mão, vamos fazer a palestra sobre Francisco de Assis. E eu disse, Rosa, mas eu não sou palestrante. Não, mas você conversa sobre, você é historiadora, você conversa sobre ele. Tá bom. E entrei na casa, numa mesa de plástico. Cada vez que eu me mexia, dava um chute na mesa, parecia que ia cair. E aqui era a casa deles, né? A casa que o pessoal morava. Aqui era um quarto, tinha outra aqui, ou seja, era tudo diferente. E desde aquele dia que a história recomeçou, porque a equipe que está na casa já anda junto há muito tempo, há muitos séculos. Somos companheiros de quedas. Não falando de vitórias, mas de quedas e muitas quedas. A casa de Assis é uma casa de passagem. Primeira vez que eu coloquei o pé ali, eu procurei um jasmim, porque eu estava inebriada com o cheiro do jasmim. E aí Nancy se fez presente e disse que tem um pé de jasmim aí, o pé de jasmim dela, mesmo na porta da casa. E já aconteceu tantas coisas. Não é uma casa espírita, isso aqui é um laboratório. É um laboratório de vida. E eu não sei o que seria da minha vida sem esse alimento, sem essa condução dessa casa. Porque eu deixo tudo para vir para cá. Porque aqui eu venho aprender como morrer. Eu tive a chance de ver meu pai aprender a desencarnar aqui. Nunca esperei na vida, eu fiquei sem fala. Estava dando uma palestra, meu pai entrou. E eu parei, eu travei, porque eu nunca disse a ele nem que eu era espiritista, que era isso que ele dizia. Esses espiritistas,
Ele usava bem assim. E de repente eu vejo meu pai entrar por essa porta. E não queria mais sair. Né? Ele vinha do sítio na terça-feira e ficava bebendo cada palavra. E eu disse a ele, o senhor veio aprender a morrer, não foi? E ele desencarnou da maneira mais suave possível. Então, é coisa que, se a gente for contar aqui, 15 anos é pouco para a gente narrar o que já aconteceu. Isso no plano material, porque no plano espiritual não tem. Meus olhos espirituais já viram coisas que minha língua não dá para descrever. Então, não tem palavras para a gente falar sobre a nossa casa. Nosso irmão Ari, outra trajetória que tivemos, solicitou o Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação, não podia ser diferente. Meus filhos, na afirmativa, fora da caridade não há salvação, encerram-se os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a houverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Essa divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra da promissão. Ele brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos, e sobre a terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: Ide para a direita, benditos de meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume de caridade que espalham à volta de si. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. O Espiritismo não poderia provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Como tal guia, o homem não se perderá jamais. Dedicai-vos, portanto, meus amigos, a compreender-lhe o profundo sentido e as consequências, procurando por vós mesmos as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a vossa consciência não somente vos impedirá de fazer o mal, mas vos fará praticar o bem, porque não é suficiente uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, necessita-se sempre da ação da vontade. Para deixar de fazer o mal, basta muitas vezes o não fazer nada, a indiferença. Meus amigos, agradecei a Deus que permitiu pudesses desfrutar da luz do Espiritismo, não que somente os que a possuem possam ser salvos, mas ajudando-vos a compreender melhor os ensinamentos do Cristo, ela faz de vós melhores cristãos. Fazei, portanto, que ao serdes observados, se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, porque todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto que a pratiquem. Paulo, Apóstolo, Paris, 1860. Que a graça de Deus esteja com todos. Aí a leitura do Evangelho que a Ariosvalda falou, pediu, solicitou, obrigado, Brasil. A senhora falou de fato 15 anos, se a gente fosse falar, paralelo foi um dos fatos que já aconteceram na casa da missa, não é a finalidade da doutrina, não é estar falando o que aconteceu. O que aconteceu, o fato, não há o que se comentar, até porque não fomos nós quem produzimos, mas foram os espíritos que produziram, nós fomos apenas meros instrumentos, né? E às vezes instrumentos rebeldes, difíceis, da revelia, a qual o Espírito faz um esforço incomensurável de fazer algo através desses seres tão difíceis como Jesus de coração endurecido, né? Vou dizer o que digo toda terça-feira, afinal de contas, hoje é terça-feira, a palestra pública, né? Aprender aqui é muito fácil. Hoje é o maior momento de aprendizado da casa espírita. Porque no domingo a maioria não vem. Então hoje é o maior momento de aprendizado. Então aprender é muito fácil. Difícil é colocar em prática. Quando eu digo que difícil é colocar em prática, aprender é fácil. E refiro a minha própria pessoa, desde criança eu aprendi que quando bater um lado da face, a gente deve oferecer o outro. Não conseguimos praticar isso porque não temos duas coisas. Não temos nem evolução espiritual e nem envergadura moral. Porque quando tivermos uma, a gente terá outra. Então não praticamos por essa simples
situação. Mas já chegamos à doutrina espírita, já começamos a despertar a consciência, já começamos a lutar não contra o outro, mas contra nós mesmos, contra as nossas imperfeições. Então, hoje vamos aprender com Ari, que identifica uma palestra dele em duas partes. Né? Eu estou me antecipando aqui porque ele me falou que ele duas partes da palestra. Eu vou falar o que é para que não quebre o que ele preparou. Então, aprender é muito fácil, difícil, e a obrigação do espírito é colocar em prática. E além dos portões, porque tratar o outro com amor, com doçura, com afabilidade, aqui dentro de uma redoma, magnética criada pela espiritualidade, é muito fácil, sem o psiquismo lá de fora do planeta. Né? Costumo dizer que aqui a gente está no pedacinho do céu, no posto de socorro. Por isso que ficamos tão bem, muitas vezes não queremos nem sequer ir embora. Mas a nossa obrigação, e é para isso que estamos aqui, e foi o que Jesus nos demonstrou, é para um embate lá fora, com os outros, nos agredindo, nos atacando, nos xingando, para a gente poder, viemos aqui para a prova, viemos aqui para ser provado, e temos a graça de ter esse auxílio e assistência, ter a certeza do apoio da espiritualidade ao nosso lado, embora muitas vezes a gente, pela cólera, pelo desequilíbrio, perdemos a sintonia, não temos mais, perdemos o link com a espiritualidade. Mas eles estão conosco. É uma questão de você se permitir, se deixar ser envolvido por essa energia e fazer o uso e o bom senso daquilo que a gente recebe. Mas é preciso que eu queira, nada é imposto pelos espíritos superiores. Pelos espíritos inferiores, então, esse vem e quer manobrar, quer lhe conduzir ao bel prazer de cada um deles. Então, que a gente possa ter o bom senso de aprender hoje, mas fazer esse esforço incomensurável de praticar a lei dos portões da vida. Deus o abençoe pelo prazo de você. Minha folha está onde? Tirando aqui. Minha cola. Está aqui. Hoje vai ter uma cola. Pronto. Não, tá bom, tá bom. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs de caminhada. Tive a grata satisfação de ser convidado a falar hoje de uma forma diferente, porque seria realmente o meu dia. Mas fui, digamos assim, intimado a fazer uma palestra calcada no que estamos procurando comemorar hoje. E me veio à mente o mentor, o patrono dessa nossa casa, que é esta figura que vocês estão vendo. E eu perguntaria, já para começar, quem é esta figura? Quem? Francisco de Assis? Ainda bem. Nós estamos numa casa espírita. Eu esperava que alguém dissesse aqui São Francisco de Assis. São é uma denominação de alguém que foi considerado santo pela Igreja Católica. Para nós, Francisco não é um santo, mas sim um espírito altamente iluminado, o que diferencia daquela denominação dada pela Igreja. Então, temos aí a mensagem de Francisco de Assis. E o interessante é que eu procurei colocar dentro desta palestra algo bem complicado, mas veja bem, já na prece, nossa irmã Sônia já me entregou. Me entregou. Porque eu trouxe algo bem complicado para a gente analisar hoje, que é a oração de São Francisco. A oração de São Francisco. Isso, já falando na questão da casa, agora eu vou apontar para Davi, que ele tinha costumeiramente
logo quando iniciamos aqui, eu não sou fundador, mas vim com pouco tempo, que ele tinha a mania de, como está hoje aí a palestra, a mensagem de Francisco de Assis, aí ele ia falar tudo aquilo que sabia de Francisco de Assis antes do palestrante. Antes. E depois também. Foi quando eu conversei com ele não prestava atenção. Eu disse, meu amigo, tem dia aqui que eu fico sem ter o que dizer, porque você já falou tudo. Aí, não é para... A sua função não é essa, a sua é de apresentar a pessoa. A bola da vez é aquele que está como palestrante. Mas ele cuidou-se. Tanto é que hoje vocês já sabem dos caravaneiros do Evangelho, que somos eu, o Ivan, o Davi e o Agimiro, também vem aqui. E ele hoje já está totalmente diferente nesse ponto, graças a Deus. Mas vamos lá à nossa fala de hoje. Não estragou. Eu falei que é uma coisa difícil, mas é a oração. Então, é algo que tanto já foi pela espiritualidade trazida, mas vamos tentar fazer algo diferente aqui, um pouquinho diferente, dentro desta nossa proposta. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. A paz do mundo começa em mim. A paz do mundo começa em nós. Já dizia o nosso cantor Nando Cordel, numa mensagem musical muito linda. Então, essa paz que é proposta pelo nosso irmão Francisco, que paz é essa? É a paz do sossego? Não. É aquela paz que a gente só vai encontrar quando a gente se encontrar também. E como é que nós vamos nos encontrar? Quando aprendemos a nos conhecer. Quando a gente começar a saber quem somos realmente nós, o que é que podemos fazer, deixarmos de andar perdidos nessa nossa caminhada. Então, é essa paz que propõe para nós o nosso irmão Francisco. Onde houver ódio, que eu leve o amor. O homem, na sua ignorância ou na incompreensão das coisas divinas, do mundo espiritual que o cerca e o conduz, independente do seu modo de pensar, ainda vê ao irmão de caminhada como um rival ou inimigo. É o que acontece muitas vezes conosco, não somente lá fora, como também aqui dentro de todos os templos religiosos. Tem pessoas que se consideram inimigas aqui dentro, o que não é difícil da gente entender, trazendo a doutrina espírita para a história, porque nós sabemos que os reencontros que nós estamos tendo, na grande maioria das vezes, foram realmente pessoas que se rivalizaram em outras existências, em outras vivências. E estamos aqui para isso, para aprender a sair dessa situação, como um médium que aprende a trabalhar, a esclarecer um espírito que chega aqui totalmente desequilibrado, a se encontrar, quando ele vai se encontrar consigo mesmo, no momento em que ele está procurando prejudicar aquele a que ele considera seu inimigo. Essa nossa caminhada está calcada disso aí. Então, nós devemos esquecer o ódio, porque já falamos aqui um dia, o ódio cientificamente está provado. A raiva que produz em nós, que estamos provocando também nós esses sentimentos, toxinas. Toxina é considerada veneno. Então, esse veneno é o que nos traz tantos desconfortos nessa nossa época.
tantos cânceres provocados, as pessoas não sabem, mas pelo ódio, pelo rancor, pela raiva excessiva. Então devemos tomar esse cuidado. Veja, aviso do nosso irmão também, na sua oração. Onde houver ofensa, que eu levo o perdão. O homem ofende ao seu irmão porque ainda não consegue compreender o próprio eu. Que a cada um é determinado um limite, que, de respeitado, com certeza afetará aqueles que estejam ao seu lado na caminhada. Façamos aos outros aquilo que queremos que nos façam. Ofensa, perdão. O perdão é fácil. Nós já tivemos aqui uma palestra falando sobre isso. É difícil, é algo muito difícil, porque ele não começa lá fora, ele começa conosco. Se eu não aprendo a me perdoar, eu não consigo perdoar ninguém, porque eu não posso dar do que eu não tenho. Então, essa complicação do perdão é isso aí. Ah, mas eu perdoo. Eu perdoo se a pessoa não chegar perto de mim mais. Fica para lá, eu fico para cá, tudo bem. Isso não é perdão. E não é só questão de perdoar o outro também tem que nos perdoar. E nada acontece sem que a gente aprenda a se perdoar. Então, esse perdão é algo que vai acabar com todas as ofensas. Estamos no início da caminhada, estamos começando a entender. Isso faz parte da nossa modificação moral. A nossa modificação não se dá somente com relação aos nossos defeitos em si, mas aqueles que nós temos, sentimentos que nós temos muito fortes. Temos que aprender a controlá-los. Onde houver discórdia, que eu leve à união. Com o seu pensamento materialista, o homem se arvora de senhor das coisas terrenas, donde surgem, na maioria das vezes, as discordâncias. Não entende ele ainda ser apenas um depositário a quem a inteligência maior confiou os bens terrenos para uma justa utilização, com concurso e em proveito de todos. Nós temos a mania de dizer: o meu, isto é meu. No entanto, o que é que nós levamos quando fazemos a nossa viagem para o outro lado? Nada disso aqui, porque tudo é matéria. Nós estamos tomando conta. Por maior que seja a riqueza de alguém, não é dele. Ele está recebendo aquilo para que produza alguma coisa. E muitas vezes só produz para si próprio. Esquece dos outros. Quando faz alguma coisa, diz: não, está merecendo demais até. Não merecia nem isso. Então, são criaturas que vão se perder, porque no futuro, numa próxima vivência, o que é que acontecerá? Vai provar daquilo que ele fez. Quando nós passamos a acreditar realmente na reencarnação, a aceitá-la, nós vamos ver que as coisas todas vão mudar. Porque aquilo que eu faço hoje, amanhã haverá um retorno. O que eu fizer que não for bom, essa plantação não poderá dar bons frutos. Mas se eu fizer o que for bom, posso não receber aquilo que eu considero recompensa agora. Mas com certeza no futuro virá até mim. Eu serei merecedor. Então aquilo que a gente vai ter que ver é procurar o máximo entrar em consonância uns com os outros. Nós estamos aqui, como eu já disse, nos reencontrando. Às vezes alguém, é a primeira vez que está me vendo, mas pode ficar certo que há um retorno nosso, há um reencontro, em algum momento, as nossas vivências, que não são poucas,
podemos ter tido algum contato. Então, hoje, pela lei da afinidade, a gente se junta. Por que vocês estão hoje na casa espírita e não estão na igreja evangélica ou na igreja católica? Afinidade. Nós somos uma comunidade com um pensamento. Quando eu falei aquela de São Francisco e Francisco, que nós temos que ter uma conduta espírita. A casa espírita é outra coisa diferente da igreja católica, respeitando-se a todos. Aceitamos todos os credos, mas temos que ter o nosso comportamento. Temos que aprender a nos conduzirmos como espíritas. Então, vem muita coisinha pequena que vai fazer com que a gente modifique o nosso pensamento. E aquilo vai ajudar também na nossa caminhada, no entender o que seja a mudança de conduta. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Na sua origem, os espíritos criados, simples e ignorantes, têm uma mesma fonte, um único Criador. Portanto, todos nós que ainda estamos habitando o planeta Terra, devido à necessidade da vestimenta carnal, somos irmãos. Isso foi proclamado por quem? Por Jesus. Filhos de um mesmo Pai, o qual, na sua justiça e bondade soberanas, determinou para todos um futuro de felicidade, o qual só vislumbramos quando passamos a ter a certeza de que a única fatalidade a que estamos sujeitos é a da perfeição. Também foi dito por Jesus. Qual a diferença de nós para Jesus? Qual? A evolução. Jesus já evoluiu, já é um espírito perfeito, enquanto nós todos aqui na Terra somos criaturas imperfeitas. Só que estamos buscando essa perfeição, que vai se dar num tempo a perder de vista. Mas o que nós devemos ver hoje é que estamos em busca do nosso melhoramento, da nossa mudança. E isso é o que basta para o momento. A gente entendendo as coisas. Não acredito naquele que muda do dia para a noite. Não acontece, não pode acontecer. Pode acontecer a mudança de pensamento, mas a pessoa não está estruturada para nova. Nós estamos vendo que a doutrina pede que a gente primeiro se ame e depois aprenda. Espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. Talvez essa instrução ela vai se dando aos poucos, à medida da nossa necessidade. Um médium ele não está pronto para o trabalho sem que ele se prepare. E isso acontece muito. Muitas vezes a gente chega numa casa espírita, como aconteceu comigo. Um mês e pouco me colocaram numa mesa mediúnica. Eu não sabia nem o que era a mesa mediúnica. E a pessoa, de forma irresponsável, fez isso comigo. Passei mais de 2 anos afastado, não queria ver o livro dos médiuns. Só vim ver depois que a gente começou a estudar o Wesley. Quando a gente começou, aí foi Walter que fez a proposta, que eu fosse participar de uma reunião prática e, como é que diz? Não é, mas mais ou menos isso. A gente tinha o estudo e depois uma prática, a teórica e prática. Foi quando eu vi que era uma pessoa muito responsável e, graças a Deus, em cima disso eu me calquei até hoje e venho tendo, bom, trabalho para mim está razoavelmente tranquilo. Porque a gente tem que procurar se esclarecer tudo. Eu não vou para aquilo que eu não me toca. Por quê? Eu não sei o que é e eu não vou mexer. Eu não mexo com vocês, com quem estou vendo, imagino com quem eu não vejo ainda. Onde houver erro, que eu leve a verdade.
que é a verdade? Alguém sabe me dizer a verdade? Sabe dizer o que é a verdade? Gente, a verdade pode ser uma mentira. Ou não? Pode sim. Desde que eu acredite naquela mentira, ela para mim é uma verdade. Vai deixar de ser no momento em que alguém me esclarecer. Esclarecimento é aquilo. Vem uma parte, depois vem outra, e vai aumentando, é como o universo. Há pouco tempo, tínhamos a Terra como centro do universo. Daqui a pouco, a Terra já não era nem centro do sistema solar. Daqui a pouco vem a galáxia. Daqui a pouco vem milhões de galáxias. E agora bilhões. E a coisa vai, e a gente não vai conseguir chegar nunca a uma verdade absoluta. Nós vamos ter paciência em ir conhecendo a verdade aos poucos. Porque aquilo não se pode descerrar o véu da ignorância de uma forma rápida. A gente vai saindo aos poucos. Aprende uma coisa aqui, daqui vê a outra, da outra vê, e a gente vai começando a abrir o horizonte e a ver as coisas totalmente diferentes. Mas nunca ainda é a verdade. São verdades ainda no seu nascedor. A verdade mesmo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas como, se eu não sei o que é a verdade? Primeiro eu tenho que me libertar para poder saber o que é a verdade. É o contrário. Eu tenho que me libertar de muitas coisas que me prendem à falta do conhecimento. A verdade está no conhecimento. É a nossa verdade relativa. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Tudo posso naquele que me fortalece. Vocês já ouviram esta frase que está lá no Evangelho. Tudo posso naquele que me fortalece. Realmente eu posso tudo? Quem disse essa frase? Quem falou isso? Foi Paulo. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas quem era Paulo? Tirando-se aquele equívoco dele com relação a Jesus, depois da estrada de Damasco, o que aconteceu com Paulo? Foi a maior criatura dentre os cristãos primitivos. Foi ele que levou lá para fora a mensagem de Jesus. Ele era o mais preparado para isso. Ele era um espírito altamente iluminado, vivendo no equívoco. No momento que ele se encontrou, que ele se conheceu, passou a ter essa ascendência espiritual. Ele podia falar isto. Por que nós não podemos? Tudo posso, tudo para nós, ainda está incluído fazer o mal. Posso fazer o mal? Em nome do Pai? Posso? Posso. Não devo. Aí é a diferença para nós. Eu não devo, porque hoje eu sei que o mal vai me prejudicar. Muitas vezes aquele mal que nós fazemos ao outro, ele nem chega ao outro. Já adiante prejudica nós. Se não nos acontece nada agora, depois vem. A plantação é feita, a colheita vem. E a gente fica, o que é que eu fiz? Eu não fiz nada, eu sou tão bonzinho. Esquecemos daquilo que passou. Por que desesperar se o futuro é infinito? Somos imortais. Tivemos o nascedor. Não somos Deus. Tivemos o nascedor, o início. Mas vamos até a eternidade. Não tem limite. Por que desistir se a perfeição é uma certeza?
Somos infinitos e isto basta para que acreditemos na nossa evolução, para que acreditemos que as nossas mazelas de hoje deixarão de existir, fazendo surgir um ser pleno de felicidade. Já disse Jesus, a felicidade não é deste mundo, mas nós queremos a todo custo. Temos momentos felizes. Poderemos chegar a essa felicidade porque adentramos agora a um novo período. Estamos no período de... Saímos do período de provas e expiações, estamos adentrando, já iniciado, no período de regeneração, onde o bem vai predominar sobre o mal, porque todos aqueles que hoje ainda estão produzindo o mal vão ter, talvez, que ser levados para planetas primitivos para o aprendizado, não como castigo, mas como aprendizado, pela sua renitência em não reconhecer o bem aqui neste planeta. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Como o pai da parábola do filho pródigo, busquemos fazer com que a tristeza causada pelos nossos equívocos seja extirpada e, em seu lugar, colocada a alegria da aceitação e da compreensão pelo retorno ao lar, sem maiores cobranças, acompanhada apenas do pedido de perdão e do perdoar sem restrições, sem mágoas. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Senhor, que as trevas dos nossos olhos consigamos retirar, e assim possamos olhar e ver a claridade com que iluminas os caminhos da retidão e do amor, que apontam para a felicidade tão sonhada. Os nossos olhos, aqui nós podemos falar dos outros olhos. Temos os olhos físicos e temos os olhos espirituais. Tem que aqui veja com os olhos espirituais este momento. Possa ver os que estão nos acompanhando na outra dimensão. E tem aqueles que não conseguem ver, como eu, ainda. Como alguns de vocês também ainda. Tem os que veem e não entendem, não procuram se inteirar, que é uma dádiva divina, que muitas vezes a gente fica com medo e corre às léguas. Só que vem para nosso benefício. O que nós temos que fazer? Aprender a lidar. Vem sofrimento com isso? Pode vir. Durante um tempo, porque a gente não tem um conhecimento completo daquilo. A gente pode, às vezes, sofrer. E tem quem procura sofrer mesmo, porque sabe o que, recebe a orientação do que fazer e faz totalmente o contrário. A chutinho na canela. Ou não, Davi? Sim. E dói. Eu acho que não. Não, porque a pessoa leva o chute e depois volta a fazer a mesma coisa e toma mais chute. Ai, Davi, me acorde. Davi vai. Vamos lá, um passo. Aí daqui a pouco de novo. Isso é prejudicial para a gente. Porque quanto mais rápido a gente começar a procurar fazer o que se deve ser feito, que a gente não vai aprender assim ao léu, mas através dos estudos, mais fácil a gente vai entender e fazer um trabalho mais coerente, mais tranquilo. Ó mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. O nosso irmão maior, Jesus, já nos diz: amai ao teu próximo como a ti mesmo. Isso está naquela pergunta que o rapaz fez a Jesus: qual seria o maior mandamento? É que naquela época, para os judeus,
teria-se 400 e poucas leis. Isso afora os 10 mandamentos. Porque quando a gente fala que os mandamentos são 10, mas Jesus veio e simplificou. Porque enquanto Moisés dizia não faça isso ou não faça aquilo, de forma, digamos assim, positiva, no momento que o rapaz perguntou, ele incluía todos aqueles mandamentos, inclusive os 10, mestre, qual o maior mandamento da lei? O maior mandamento são 2. Primeiro, amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. E o segundo, semelhante a este, amar ao teu próximo como a ti mesmo. E disse mais, nesses 2 mandamentos estão contidos toda a lei e os profetas. Então, tudo até então, quando Jesus chegou, tudo, pode pegar tudo e colocar nesses 2 mandamentos. Quando a gente vai ver, se transforma num só. E numa única palavra, que é... Que palavra é essa? Amor. Amor. Quando a gente ama, não faz nada daquilo que está ali, de equívoco, coisa e tal. A gente, quando ama, que não é para nós ainda o amor, a gente está começando a vislumbrar o amor, que tem muita coisa ainda remexendo com o nosso espírito. O amor é quando vai chegando realmente à perfeição, mas temos lapsos, momentos em que a gente pode fazer coisas, atos, que chegam próximo a isso, que nos dá, muitas vezes, uma satisfação enorme. É o início do aprendizado do amor. Pois é dando que se recebe. Dai de graça o que de graça recebeste. É simples. Muitas vezes você diz, não, São Francisco, que eu doasse minhas coisas, estava tudo beleza. É. A doação não é isso. Caridade não é só isso. Tem a pessoa que até sabe dar, a pessoa chega lá, toma isso, toma aquilo, toma aquilo. No momento que eu vou dar alguma coisa para aquela criatura, ele não recebe. Ou recebe, pega ali e joga fora. O que é que ele aprendeu? Eu posso dar do que eu não tenho? Então, aquele dar, muitas vezes, é cobrado. Se eu chego para Davi, pronto, eu vou te dar o meu carro. Não quero mais, tá? Aí depois fica olhando para o carro, rapaz, tu não levasse o carro, não. Tu não levasse para a oficina, tu não fizesse isso. Eu dei realmente aquele objeto? Não. Então, tem pessoas que fazem desta forma. Então, doar é aquela coisa desprendida. A gente faz por fazer, sem pensar em como vai ser utilizado e que destino vai ter aquilo ali. Não nos interessa. Já fiz, é a minha parte. Eu fiz com uma intenção. Se a pessoa lá desvirtua, problema dela. É perdoando que se é perdoado. Nós já falamos na questão do perdão, que é difícil. Aí trago novamente aqui aquela questão do filho pródigo, que vocês já sabem a história. Naquele momento em que ele arrependeu-se, estava com a comida dos porcos, arrependeu-se, disse que voltaria para o pai e se apresentaria como um trabalhador. Foi isso que ele fez, e o pai o abraçou sem perguntar nada, nem pela fortuna que ele tinha jogado fora, por nada. Perdão sem compromisso nenhum. Perdoou simplesmente. Aí vem a história do irmão, que é outra coisa. Que era a palestra para hoje aqui, era essa. Vai. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Acho que vocês já têm um pouco desse conhecimento na questão da doutrina espírita. A doutrina espírita matou a morte.
Nós morremos? Não. O nosso corpo fenece. Pode-se dizer, ele morre. Mas o nosso espírito, ele volta para a pátria, a real pátria nossa, a nossa casa mesmo, que é a espiritual. Nós estamos aqui passando por momentos de aprendizado, porque cometemos os nossos equívocos lá no passado, e a gente volta sempre para mudar, chegar no plano espiritual e, num determinado momento, ter a oportunidade de conviver com espíritos bem mais iluminados do que nós aqui na Terra. Nós estamos nos preparando para isso. Então, no momento que a gente entende, passa a fazer esse trabalho, a coisa vai mudar, com certeza, para nós. Como eu tinha falado para Davi, esse é um segundo momento. É um momento de reflexões. Casa de Assis, Casa de Caridade Espírita Francisco de Assis, 15 anos. Não é o momento, não é o tempo que determina uma casa espírita. Eu já tive a oportunidade de conviver em casas com mais de 40 anos e que as coisas não caminharam. Onde se dizia ser um foco de luz, a lamparina perdeu o seu gás. Por quê? A casa física não quer dizer nada. A casa de Assis, ela é feita pelos seus componentes a partir da direção. Direção, trabalhadores, médios, ostensivos ou não, e frequentadores, simpatizantes. Isso é o que vai determinar a qualidade desta casa, a energia que ela vai desprender para todos aqueles, incluindo-se todos, que a frequentam. Se a casa não tem um compromisso, não, a casa, os seus componentes não têm um compromisso definido com os trabalhos, a casa vai caminhar? Não. Vai indo, e fica naquilo ali todo o tempo. Então, esse é o momento da gente parar para fazer reflexão. É um momento de festejo, é um momento comemorativo, é uma data. Quase sempre não se chega a isto. Quase sempre não se chega a isto. Já um bom caminhar, estamos aqui aos 15 anos fazendo este evento. Mas devemos ver que o nosso compromisso como médiuns deve refletir não para a casa em si, mas para a espiritualidade. Todos nós somos conduzidos aqui. Que sejamos médios, só trabalhadores sem ostensividade, que sejam pessoas que trabalham no passe, que trabalham na mesa mediúnica, que trabalhem no trabalho de cura, que trabalhem na apometria, qualquer que seja o trabalho. Nós somos conduzidos pela espiritualidade. Temos aqui, para cada um desses trabalhos, o seu mentor. A casa tem a sua mentora, a nossa querida irmã Nancy, que estão olhando para nós, não no sentido da gente fazer aquela festa, mas de estar apresentando um trabalho coerente com aquilo que a casa
se propõe. Francisco de Assis, patrono da casa de Assis. Faria uma pergunta agora diretamente a Davi. Foi Francisco de Assis que escolheu ser patrono desta casa? Todas as casas espíritas. A direção escolhe uma entidade iluminada. É o Francisco de Assis, é um Chico Xavier, é um Bezerra de Menezes e tantos outros, não é? Que a casa escolhe para homenagear. Só que a gente sabe, a gente aprende, que eles não se apegam a uma casa pelo simples fato de estar sendo homenageado. Ele vai sentir Francisco de Assis, esse espírito mundialmente conhecido e altamente iluminado. Ele vai estar conosco em todos aqueles momentos em que nós estivermos, como trabalhadores, praticando aquilo que ele traz na sua oração, que faz parte do Evangelho do Cristo. Aí sim é que ele vai ter a satisfação, aí é que ele vai comemorar conosco, porque nós estamos trilhando o caminho correto. Então esse momento não é para... E é também puxando a orelha de todos nós. Eu estou incluído também. Para que a gente tome, para nós, ver o sentido de que a espiritualidade, ela não está aqui para brincadeira. Nenhuma casa espírita. Ela está para nos ajudar, nos encontrarmos, nos ajudando uns aos outros. Porque sabemos também que numa mesa mediúnica, quando acontece de chegar uma entidade, coitada, totalmente desequilibrada, ela é merecedora de todo o apoio, de todo o conforto por parte dos que fazem a casa. E quem é mais interessado naquela história de uma mesa mediúnica, quando se chegam as histórias, são os próprios médiuns. Chama-se a atenção para eles: olha, está acontecendo isto comigo, e pode acontecer contigo. Porque muitas vezes a gente chega aqui em entidades que foram companheiros nossos e ainda estão perdidos. Nós temos o dever de esclarecê-los para que saiam e venham para esse novo caminho. Então nós devemos nos cuidar, com certeza. Então o patrono da nossa casa é a escolha nossa, terrena. Ele pode estar aqui nesse momento. Quer dizer, suas vibrações podem estar aqui conosco. Ou não. A vibração é algo que pode atingir uma pessoa e pode não atingir a outra. Vai depender de cada um. No momento que a gente está em sintonia, claro que a gente vai receber. A vibração, ela chega. Mas só quando a gente estiver seguindo realmente as orientações deste nosso patrono. Porque o centro espírita e suas funções específicas. De templo. Quando é que ela é templo? Essa casa espírita é templo quando? Quando nós estamos orando, nós estamos procurando, trabalhando de alguma forma pelo outro, orando pelo outro, orando por nós próprios, que é uma casa de oração também, a casa espírita. Então aí ela é templo. Ela é lar. Como lar? Ela acolhe a todos, como se fosse uma só família. Aí vem, mas por que nós somos tão desunidos? É porque o conceito mesmo de família, nosso, ainda é: quem que quer ir para a minha família? Aí vai ter gente que quer, diz: não, porque a minha, olha, não tem, venha para a minha. Vamos ver lá como é que é a história? São todas elas
nós contamos pouquíssimas famílias que tenham uma paz. Somos imperfeitos, já. E quando somos colocados, os maiores inimigos vêm aonde? No próprio lar. É por isso, assim que se formam as famílias. Então a gente tem que ver quando é que a casa espírita se torna um lar. Quando há a unidade entre os seus componentes. Incluindo isso aí até os frequentadores. Mas como? Eu não vou pagar de fulano, eu não sou amigo. Posso ser amigo de fulano aqui, dentro do trabalho, sem precisar de frequentar a casa, isso aqui. A amizade é algo independente. Muitas vezes acontece até o contrário. É como o fato, no trabalho tinha aquele de amigo secreto. Eu não participava. Por quê? Porque os meus amigos não têm nenhum secreto, não. É tudo aberto mesmo. É amigo e amigo. Eu não tenho porque... Aí o que acontece com o amigo secreto? Sorteia para cá, para lá. Você passa todo em brigando. Onde eu trabalhei, levei um bocado de chute, mesmo de colega. Chegava no fim do ano para dar abraço e coisas assim. Eu não aceito isso ainda. Então, isso aí é convivência? Isso é unidade? Não. Isso não acontece na casa espírita também, não? Acontece, sim. E não é aqui só que não, estou falando não é da casa de Assis, não. É geral. Justamente pelas nossas imperfeições. Cada um tem o seu defeito, aí daqui a pouco bate um com o outro. Mas a gente está aprendendo aqui que essas dificuldades, elas são para serem derimidas, têm que ser acabadas, enquanto a gente está a caminho, já disse Jesus. Ela é oficina. A casa espírita é uma oficina de quê? Trabalho de almas. Aqui a gente se trabalha, recebe os ingredientes para que a gente faça a nossa modificação moral. São os instrumentos, são as peças que faltam, e essa oficina traz. Quando bem aproveitado, essas peças, a gente passa a se conduzir de forma diferente. Ela é também hospital. Quantos se chegam aqui, se chegam a casa com seus problemas? E na grande maioria sai com eles, digamos assim, resolvidos, pelo menos em parte. Porque aqui é hospital também. E por fim, é escola. Hoje estamos no momento de escola. A nossa condição aqui, de palestrante, é de esclarecer. Simplesmente. Mais nada do que isso. Esclarecer através da doutrina espírita e calcado no Evangelho de Jesus. É isso que nós devemos fazer na casa espírita. O centro espírita deve ser um ponto de luz na comunidade em que se insere e para o qual deve exercer a caridade material, moral e espiritual. Os seus trabalhadores estão comprometidos realmente com as responsabilidades assumidas perante a espiritualidade? Não quero resposta. A resposta aí é individual. É só uma pergunta para reflexão, para cada um de nós. Nós estamos realmente comprometidos com o trabalho ao qual nós assumimos a responsabilidade? Cada um vai responder para si. Isso, gente, é o que vai interessar para a espiritualidade. Não é o tempo cronológico. Podemos aqui estar aos 50 anos e a casa talvez nem existir, como ela pode estar dobrada, triplicada, nós não sabemos no futuro. Tudo pode acontecer. Mas vai depender de quem? De nós. E dentro do hoje desse evento, de nós que fazemos a casa de Assis. A partir do primeiro que é o mais lapada, que é o dirigente.
aí a gente já alivia mais um pouco. Não me peça para ser dirigente de nada, meu filho. Estou correto. Então, encerrando essa nossa fala de hoje, apesar de ter sido um pouco rígido nessa problemática nossa, o que eu espero para a Casa de Assis, para todos nós, então os parabéns para a diretoria, para os trabalhadores em geral, para os frequentadores, para a espiritualidade também, que está nos seguindo nesse momento, de podermos estar, neste momento, sendo instrumentos dessa espiritualidade, para que esse tempo cronológico, que hoje é de 15 anos, se repita 1, 2, 3, 4 vezes, quer dizer, 2, eu já não estou mais aqui. Aliás, vou postar, está vendo que besteira eu estou falando? Se me aceitarem, depois que eu estiver do outro lado, claro que eu venho. É aceitar. Eu disse, não, mas deixa ele para lá, deixa. Mas se aceitar, eu ainda continuarei o tempo que for necessário. Então, que esse momento seja um momento realmente de confraternização, que essa comemoração seja mais simples, como Davi gosta, a simplicidade. Tanto é que hoje eu escolhi a mensagem trazendo a oração de São Francisco por ela ser tão simples, mas de trazer tanto conteúdo. E a nossa vida é isso aí. No momento em que a gente aceita fazer as coisas como devem serem feitas, a gente vai se sentindo melhor. Com isso, a aproximação daquelas entidades benfazejas que querem o nosso bem e o bem daqueles que nos acompanham vai se fazer mais presentes. E que Jesus, o nosso querido mestre e amigo, possa, neste momento, através dos bons amigos espirituais aqui presentes, dos mentores da casa, dos nossos mentores em particular, trazer para todos nós bênçãos de paz, amor, harmonia e equilíbrio. E que possamos prosseguir comemorando essas datas que temos aí pela frente, juntamente com todos os que fazem a Casa de Assis. Que Jesus nos abençoe a todos. Obrigado. Aí a palestra de Ari, com a reflexão sobre a oração de São Francisco de Assis. Ari falou de diversas coisas, né? Temos 2 comunicações aqui para ler. Né? Falou, tudo se resume no amor, de fato, tudo se resume no amor. Né? E a gente poder ter uma ideia do distanciamento que estamos dessa palavra tão pequena, amor, né? Eu vou trazer o exemplo aqui de um contemporâneo nosso, foi Chico Xavier, para a gente poder entender o que é amor. Né? Ou melhor, para a gente tentar entender o que é amor. Repórter, numa entrevista a Chico Xavier, havia acontecido uma tragédia muito grande de um indivíduo que cometeu essa tragédia, e é questionado a Chico, né, o que ele tinha a dizer daquela criatura que cometeu aquela atrocidade tão grande. Né? E Chico, para o repórter, eu acho até engraçado dizer, ele diz ao repórter que ele é um anjo. E o repórter se choca com a resposta de Chico. Isso mostra o amor de Chico para com as criaturas divinas, isso mostra o amor de Chico tratado semelhante como irmão. Isso mostra a visão de Chico além da existência material. Porque um dia todos nós seremos anjos. O Chico diz que ele será um anjo. Não é hoje, não é agora. Porque infelizmente somos imediatistas demais. Né? Mas ele será um anjo de fato. Então todos nós seremos. Outro exemplo muito patente de Chico, em 2 passos muito curiosos, quem lê as vidas de Chico Xavier vai poder encontrar essas passagens. Lá, Chico, em determinado momento, ganhou um carro, né? A época um Fusca, hoje não é considerado um carro, mas a época era um carrão.
E Chico ganha um Fusca. Chico não sabia nem dirigir, fazer o que com esse carro? No outro dia de manhã, tinha um verdureiro que passava empurrando uma carroça. Chico fez o quê? Chamou o verdureiro, deu o carro a ele. Então, qual de nós tomaria essa atitude? Isso mostra o que é amor. Em outro momento, que a gente tem que entender, a gente chama de desprendimento das coisas materiais. E amor, respeito pelo outro, né? Chico viu o esforço daquela terra, vendeu a ele aquele carro, ele era merecedor daquele carro. Né? Quando o Chico não se achava meritório de receber aquele carro. Em outro momento, veio uma jovem se tratar da Suíça com o doutor Bezerra através de Chico, e quando essa mulher está terminando seu tratamento, curada daquela enfermidade que ela tinha, na última viagem que ela faz da Suíça para o Brasil, ela traz um relógio de ouro, relógio suíço de ouro, né? E dá a Chico o relógio. Chico reluta em não receber aquele relógio, mas a mulher deixa na mesa e vai embora. Qual a atitude de Chico? Chico, antes de pensar nele, ele pensa no próximo, isso é amor. E aí Chico, eu estou dizendo, vai para uma senhora na favela, a qual era receitada as medicações para tomar, ela perdia a hora. O que é que Chico fez? Levou o relógio de ouro, no bolsinho do paletó dele, no outro dia chegou lá e disse, pronto, agora você não perde mais a hora do remédio. Isso é amor. Então faríamos nós, teríamos nós essa desenvoltura, esse desprendimento. Então, estamos apenas uma comparativa, estamos muito distantes do que é o amor de fato. Então, mas já chegamos, já estamos no caminho, graças a Deus já estamos no caminho. Né? Vamos a duas leituras que a gente tem aqui, vou ler na ordem que eu recebi, né? Uma vez através de Dora, nosso irmão tem aparecido aqui, irmão Simão, né? Muito interessante esse irmão. E ele se antecipou ao que havia falado, até olhei para Dora, quando ele falou. Ele traz uma mensagem que, em geral, diz assim: alegria imensa reúne os dois campos bem distintos, nós do lado de cá e vós outros do lado material. Irmãos bem-amados, a mensagem que sempre foi propagada por nós em relação a vós é uma. Unidos somos mais fortes. A luta em busca da evolução é individual, mas facilitada pela cooperação e pelo calor do outro. Conviver é viver é plural, é multidimensional. Se vossos olhos pudessem antever as maravilhas que resultam do esforço comum, certamente irradiaria dos vossos corações centelhas que juntas resultariam num jato universal de luz benfazeja. Qual a plantação dessa casa de oração? Que a plantação desta casa de oração seja revestida em colheita santa nos campos do Senhor. Esse semeador que saiu a semear sem se preocupar com o campo, apenas semeou. E aprendeu a esperar que a vida processasse os ciclos de desenvolvimento. Com essa casa de agricultura do Espírito, não se dá diferente. Cada palavra, cada passe, cada oração, cada atendimento é um grão de amor jogado no terreno árido da consciências humanas. Sejam, portanto, as vossas palavras carregadas de afabilidade e doçura, e o Senhor recompensará a cada um com o equilíbrio merecido. Desejo a todos muita confiança e paz, e que venham muitos anos de labor criativo. Eu acho que isso não era caritativo, né? Sou eu que estou dizendo que acho. Um abraço fraterno do irmão Simão. Essa mensagem veio através de Dora, que foi em geral. Essa outra também não chega, nem consegui ler ela toda, mas vamos tentar ler, viu, gente? Não é fácil, não. Mas vamos lá. Irmãos amados, me alegro tê-los nesta casa hoje, e em todos os momentos que for preciso. Me alegro saber que cada um que aqui se encontra já traz em si a semente da vontade de mudar,
de evoluir. Me alegra, irmãos, vê-los aqui, por mais que outros tantos compromissos também perdessem pelas suas presenças. Lembrem-se que a caridade começa em você, por você e para você. Sem poder cuidar de você, sem saber que somos necessitados desse conhecimento trazido por essa espiritualidade tão desejosa de nos auxiliar, nada poderíamos fazer de caridade para o outro. Antes, devemos olhar para dentro de nós. Uma vez cheios de caridade, consequência, teremos força e vontade, além da necessidade de fazermos a caridade aos outros. Sim, aquela caridade que se multiplica no silêncio, sem horas, sem gritos, sem honras, sem gritos, por delas fiquem em paz. Então, assinou aí a mensagem que foi trazida de forma geral. E eu vou ler uma mensagenzinha que eu recebi hoje, achei muito interessante, e a gente falou aqui de família, e somos de fato uma família trabalhadores e frequentadores. Foi uma senhora, ela é espírita, a mensagem não é espírita, mas tem tudo a ver com o momento de hoje. É um trecho do livro Arroz de Palma, de Francisco Azevedo. E ele diz assim: família é prato difícil de preparar. São muitos ingredientes, reunir todos é um problema. Não é para qualquer um. Os truques, os segredos, o imprevisível, às vezes dá até vontade de desistir. Família é prato que emociona e a gente chora mesmo, de alegria, de raiva ou de tristeza. O pior é que ainda tem gente que acredita na receita da família perfeita. Bobagem, tudo ilusão. Família é afinidade, é a moda da casa. E cada casa gosta de preparar a família a seu jeito. Há famílias doces, outras meio amargas, outras apimentadíssimas. Há também as que não têm gosto de nada. Seria assim um tipo de família dieta, que você suporta só para manter a vida. Seja como for, família é prato que deve ser servido sempre quentíssimo. Uma família fria é insuportável, impossível de se engolir. Enfim, receita de família não se copia, se inventa. A gente vai aprendendo aos poucos, improvisando e transmitindo o que sabe no dia a dia. Muita coisa se perde na lembrança. Aproveite ao máximo. Família é prato que, quando se acaba, nunca mais se repete. Família feliz tem que ser de saber curtir, aproveitar e valorizar. Família é projeto de Deus. Então, ame-se, perdoe-se, aceite-se, tolere-se e vivam como se hoje fosse o último dia que vocês vão estar com a sua família. Então, está aí a mensagem. Quero agradecer a todos, né? De fato, somos uma família. Tentamos ao máximo tratar todos com igualdade, com afabilidade, com doçura, com amor. Até porque, eu vou contar um fato curioso que aconteceu na nossa casa, para que fique claro essa vontade de ser de paridade com todos, indistintamente, né? Não desprezando ninguém em sua classe social, mas daqueles portões para dentro a gente está num pedacinho do céu, e no céu não tem privilegiado, tem filhos de Deus. Ajudamos uma senhora aqui, nunca mais veio essa senhora, mas ajudamos ela que tem um problema com a filha, e o problema dela, graças a Deus, pelo merecimento dela, pelo esforço que ela fez de vir, né? Pela bênção que a espiritualidade deixou de dar, contemplar aquela senhora, ela solucionou o problema com a filha. E ela ficou radiante, feliz da vida, veio me agradecer pessoalmente, não tenho acho agradecer as pessoas. A única pessoa que tem o merecimento de receber os seus agradecimentos é Deus, porque eu estou sendo beneficiado por todo esse trabalho. Então, por que eu vou receber os seus agradecimentos? Agradeça a Deus, que Ele é quem merece, de fato, e a Espírito não dá o seu agradecimento. E aí ela me confidenciou: meu marido quer vir aqui, né? Mas ele não quer vir na terça-feira, ele é um homem público, na terça-feira tem muita gente, ele não quer vir. E eu disse para ela, e ela talvez não tenha me entendido. Igual, infelizmente, o dia dele tem que vir é a terça-feira. E ela deu sugestão dele: pode vir um outro dia e dar até uma ajuda a casa. Digo, o dia que ele tem que vir, na terça-feira. E vou lhe admitir uma coisa: se entrar um mendigo antes dele naquele portão, o mendigo será atendido primeiro do que ele. Porque o portão para gente é um pedaço do céu. Essa senhora não veio mais
na nossa casa. Né? Eu lamento por tudo isso. Se eu disser a você que eu não lamento, eu estaria indo para a espiritualidade, sabe? Mas as coisas não podem ser diferentes. Então, tentamos, erramos, somos falhos, estamos encarnados, somos imperfeitos. Em alguns momentos erramos, é claro. Mas nos esforçamos para acertar sempre. O fato de nos esforçar não quer dizer que não vamos cometer erro, mas nos esforçamos. Não. Infelizmente, essa senhora não me compreendeu, não voltou mais, né? Porque ela queria. Teve outros fatos curiosos dessa natureza nesses 15 anos, que não são fatos, digamos assim, agradáveis de se lembrar. Mas é preciso que a gente lembre e que não perca de vista, para que a gente não perca o foco de servir. A gente está aqui para servir. E não para ser privilegiado, para privilegiar A e B, como já houve situações em que a gente viveu de auxiliar pessoas que a gente tem respeito e distinção, que pediram por pessoas que vêm num atendimento de emergência, que aquela criatura só vem naquele momento. Depois que se alivia, ela não vem mais. E o espiritualidade nos corrigiu, nos pediu que mudássemos, porque fazíamos esse tipo de atendimento fora dos horários que deveriam ser feitos. Então, tudo é aprendizado. Tudo é crescimento. Só temos a agradecer. Agradecer a todos os irmãos que estão conosco desde quando a casa abriu. Agradecer aqueles que passaram, ou por muito tempo, por breve tempo conosco, que fizeram sua parcela de contribuição, que foram importantíssimos. Não podemos esquecer de ninguém, que são inúmeras pessoas. Umas foram embora com raiva, outras foram embora desejando que a casa fechasse, indistintamente aquilo que se passou. Outras foram porque quiseram de fato ir, mas se há erro, se acontecem erros, não é porque queiramos errar, é porque estamos inseridos no corpo físico, sob as vicissitudes do corpo e cometemos aquilo. Não é a espiritualidade quem erra. Quem erra é o espírito encarnado pelas imperfeições e as mazelas que arrastam consigo de muito tempo. E é muito difícil lutar contra nós mesmos. E a luta, como eu disse no começo, não é com o outro, é comigo mesmo. Então, compete a cada um fazer esse esforço incomensurável de lutar consigo próprio. Né? Não podemos ser diferentes, mas tem que ser dessa forma. Para a gente fazer, Dona Dalva, alguma coisa ainda, podemos fazer nossa prece de encerramento sem chama, não é tocar, meu amigo. Eu fazer aqui o Pode Social Alegrar, eu vou pedir a Dona Socorro para fazer nossa prece de encerramento, se ela puder, por favor. Eu faço, Vai lá, tanta prece. Tanta prece. Serve para tocar? Tá certo. Uma correção do script, né? A gente vai fazer a prece de encerramento, depois da prece de encerramento do passo coletivo junto à prece, aí os respondidos vêm fazer a parte musical. Desculpe aí, porque não houve ensaio. Como diz a espiritualidade, a vida é uma peça de teatro ao vivo, sem direito de ensaio. Então, temos esses, né? Foi chato? Foi? Agora é assim. Deixa de ser. Venha, Dona Socorro. Pode vir, quer fazer a prece daí mesmo? Posso fazer? Pode, tá bem. O sonho acendeu. Você dá o microfone. Vai, vagabundo. A microfone é Dona Socorro.